Fala pessoal, como estão? Tudo certo? Eu sou Leonardo Medeiros, sou da BA de SQL Server há mais de 5 anos e hoje estamos aqui com a ideia de criar esse canal justamente para passar o conhecimento, para mostrar aí mais ou menos como que tá a área de dados, como que está evoluindo a nossa área de dados, né? Antigamente se falava muito em DBA SQL Server, era apenas para mexer em partes administrativas, fazia apenas algumas coisas administrativas, criação de query, tuning e apenas isso. Hoje a gente já consegue ver que estamos mudando um pouco esse cenário, principalmente com a chegada de análise de dados, com Python, com automação de tarefas, com DevOps. Então, a ideia do canal é justamente trazer esse lado também para vocês, beleza? E hoje, no nosso vídeo, vamos começar com uma série de vídeos sobre Python com SQL Server. E no primeiro vídeo hoje, vamos falar sobre restauração de backups. Vamos criar um script utilizando Python e SQL Server para fazer uma automação de restore. Isso é um cenário muito comum, isso eu já passei em algumas empresas, eu já vi bastante pessoas utilizando isso, que seria basicamente você tem o seu ambiente de produção de um lado e do outro lado você tem o seu ambiente de homologação. E aí você precisa desse banco de dados backup de produção, que ele seja jogado para o servidor de homologação e desse servidor no SQL Server. Mas antes, vou dar uma breve introdução sobre por que utilizar o Python e não outras linguagens de programação. O Python, ele está sendo aí uma linguagem hoje muito usada nessa área de dados, de análise de dados, justamente porque ele tem várias bibliotecas que facilitam esse tipo de trabalho. Então, para começar, antes de tudo, você tem que ter o Python instalado. Se você não tiver o Python instalado, não tem problema, eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho, né, na descrição, para você conseguir acessar e fazer o download para instalar o Python. Feita a instalação do Python, você precisa da sua IDE, para você conseguir programar em Python. Posso te dar duas opções, ou você pode utilizar o PyCharm, que é o que eu estou utilizando aqui, ou você pode usar no Visual Code. E outro detalhe, você precisa ter o SQL Server instalado, tá bom, pessoal? Como eu disse, para conseguirmos executar esse script, além do SQL Server e do Python instalado, a gente vai precisar acessar o terminal do Python. Se olharmos aqui embaixo, PyCharm, só clicar aqui e ele vai abrir o terminalzinho em Python. Então, como que faz para instalar uma biblioteca no Python? Iremos utilizar o comando pipe install. Colocamos o nome da biblioteca, que no caso é a python-env. Eu não sei se vai dar algum erro, porque eu já tenho essa lib instalada, mas é só você digitar isso aqui e dar um enter, que ela já vai ser instalada. Outra lib que precisamos instalar, como vamos utilizar uma conexão com o SQL Server, teremos que usar a lib, né, do ODBC, que é a PyODBC. Então, mesmo esquema para instalar. Vamos lá no terminal e digitamos pipe install PyODBC. Deu um enter, ele vai fazer a instalação. E a nossa próxima lib que iremos utilizar é uma lib com o nome tqdm. Pipe install tqdm. Para que serve essa lib? Nada mais, nada menos do que ela só vai exibir uma barra de progresso. Então, ok, instalado o Python, instalado o SQL Server, instalado as libs, bora pro código? Ou explicar um pouquinho como que funciona, tá, pessoal, esse código. Então, vamos lá, eu abri aqui meu arquivo, que é o validação.py, e aqui eu tenho alguns imports importantes. Eu tenho um import da biblioteca Sheet2. Essa biblioteca, a gente utiliza ela quando a gente precisa fazer manipulação de arquivos. Logo abaixo, estamos importando também a biblioteca OS, a biblioteca de sistema operacional do Python, que ela fornece vários métodos e funções que permitem interagir com o sistema operacional. Estamos instanciando aquela biblioteca que a gente já instalou, que é a tqdm, que vai mostrar a barrinha de progresso. Aí aqui, ó, que maneiro, nós temos um arquivo database. Esse arquivo aqui foi onde eu configurei a minha conexão com o meu banco de dados. Então aqui nesse from, eu tô falando, né, que ele vai vir do database, que é o meu arquivo de Python. Import, eu estou importando ele com o nome com. Basicamente é isso. Esse arquivo está aqui, ó, database. Aí aqui no meu database eu estou importando 3 libs. Estou importando a PyODBC, que foi aquela lib que eu falei para fazer a conexão com o SQL Server. Estou fazendo um import da .env, que é o arquivo aqui, o .env, onde tem minhas variáveis de ambiente. E aqui o meu OS, a minha biblioteca de sistema operacional. Fechado? Então aqui eu estou passando para ele a minha instância, qual é o meu banco, meu usuário que vai conectar no banco e a senha. Logo depois do import, eu estou colocando aqui 3 variáveis. Essas
variáveis eu chumbei mesmo, então no caso desse código, dessa versão hoje, a gente tem que chumbar isso no código, então é colocar na mão mesmo. Então aqui nesse remote dir, seria meu diretório remoto, né? Qual que é o diretório onde eu quero pegar o backup? Aqui, pessoal, eu tenho uma máquina virtual que ela vai servir como meu servidor de produção. Aqui tem o meu remote file, ou seja, qual que é o arquivo que eu vou querer pegar do meu servidor de produção, qual que é o nome que eu quero que esse banco de dados, né, quando eu fizer esse restore, qual que é o nome que esse banco de dados fique. Temos que pegar o banco Northwind e eu quero que ele fique com o nome Northwind_HML. A gente vai fazer uma validação já acessando o diretório, tá? Para ver se esse arquivo ele existe, né? Então ele tem esse ifzinho aqui. Então o que eu faço aqui nesse if? Nesse if, basicamente, eu tô dizendo pro Python validar se esse arquivo existe. Então ele vai fazer aqui utilizando o OS Path Join, ele vai colocar o remote dir, que seria essa variável, junto com o remote file. Feita essa validação, se esse arquivo existir, ele vai criar um diretório, né, na minha máquina local, caso ele não exista. Lembra que o OS, eu falei que são operações do sistema operacional mesmo? Olha aqui, ele está fazendo um os.makedir, que é basicamente o mkdir. No próximo passo, vamos ter um tamanho do arquivo. Criei uma variável chamada totalSize, né? Eu estou passando essa função getSize, estou passando o tamanho do meu arquivo, né? Juntamente com o meu remotedir, que é o caminho do meu servidor de produção, e o meu remote file. Depois disso, teremos copiar o meu backup que está remoto, e aquela lib tkdm, eu vou utilizar ela aqui para nós fazermos a barrinha de progresso. Então aqui eu coloquei um printzinho só para saber que ele está copiando o backup. Então aqui eu tô pegando o caminho, que é minha fonte, né, minha origem. Depois eu tô jogando para cá, que é o meu diretório de destino. Aqui eu estou usando o meu tkdm. Aqui é a nossa barra de progresso. Nessa parte, dentro desse while, né, dentro desse loopzinho, e ele vai continuar até que a minha condição de parada seja atendida. Ou seja, basicamente, quando ele copiar o arquivo todo, ele para o loop. Nesse pbar update, como que vai fazer a minha barra de progresso da cópia do backup? Aqui eu estou instanciando o meu import do database. Agora vem a parte que entra do SQL Server, tá? Os comandos que eu vou executar aqui são comandos do SQL Server. Então aqui já é o primeiro bloco de scripts que vão executar dentro do SQL Server. O meu primeiro script que vai rodar no SQL Server, esse script aqui, ele vai desabilitar as transações implícitas. Feito isso, ele faz um commit, ou seja, para validar mesmo, é como se fosse o nosso F5. Aqui eu coloco um printzinho que eu estou iniciando o restauro. Aqui, pessoal, aqui que fica maneiro. Eu fiz uma procedure no SQL Server. Eu vou receber dois valores, path, que é o caminho, e o nome do meu banco. E esses dois valores estão lá atribuídos no meu código Python. Eu valido se esse banco já existe no meu ambiente. Caso esse banco ele não exista, eu vou fazer esse restore movimentando os arquivos. Agora, caso já tenha feito esse restore, ele já exista, eu vou apenas fazer o restore com replace para ele sobrescrever meu banco de dados. Dentro do Python, ele vai chamar esta proc. Eu estou jogando esse script dentro de uma variável chamada SQL. No meu Python, eu estou usando o exec, minha proc, e os parâmetros. Eu vou mandar o meu Python dar o F5. Então, ele vai executar cursor.execute e ele vai executar o que? O meu SQL. Então vamos lá, eu vou aqui no meu ambiente de produção e aí podem ver, eu não tenho o backup do Northwind. Então vamos lá, vamos executar aqui esse Python. O arquivo não foi encontrado, bacana. Então ele passou na nossa validação do if, verificar se o arquivo existia. Como o arquivo não existia, ele já caiu direto pro meu else aqui e ele dá esse retorno. Agora já temos o nosso arquivo e aí a gente vai precisar apenas desse nome aqui chumbado. E a gente vai lá no nosso Python e joga aqui, ó, no nosso remote file. Vamos ver se vai funcionar? Então vamos dar um play aqui. Tá iniciando o nosso restore, ainda não finalizou. Aquela tkdm foi justamente para eu criar esta barrinha aqui de progresso. Finalizado o restore, vamos dar uma olhada no SQL Server agora? Bom, aqui ainda não tá meu banco, né, o Northwind. Vamos dar uma atualizada aqui. Olha lá que bacana. Northwind HML. E aí assim, aqui ele não tá 100% automatizado porque eu ainda não coloquei ele no schedule. Se a gente quiser programar ele para executar em um determinado horário, por exemplo, a gente pode ir lá no agendador de tarefas do Windows, criar um agendador de tarefas para esse código de Python. Uma coisa que eu não falei, o seu disco, quando você for acessar ele do Python, ou seja, acessar remoto do meu Python, eu preciso que o meu disco aqui no meu Windows, ele esteja compartilhado.
Se ele não tiver compartilhado, o Python não vai conseguir acessar ele. Então, basicamente, a gente vai lá no nosso servidor de produção, vou dar um botão direito nela e vou vir em propriedades. Abrindo em propriedades, vamos em compartilhamento. Compartilhamento, ela já está compartilhado, tá vendo? Ó? E esse é o caminho da rede. Faz o teste, comenta aqui embaixo se deu certo, se você melhorou o código. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, com certeza vai ser muito legal. Eu estou bem ansioso com esse projeto do canal. Espero que vocês também estejam gostando. Comenta aqui se você achou legal esse vídeo, se você já tinha visto alguma coisa parecida disso com Python e SQL Server. Comenta aqui embaixo, combinado? Bom, eu vou indo nessa. Até a próxima, pessoal.